Seja muito bem-vindo, agora sim, mais uma vez para mais um Sala de Visitas, o último Sala de Visitas dessa primeira temporada, e nós vamos encerrar com um amigo muito querido, muito especial, né? Seja bem-vindo aí meu amigo Gerson, que está chegando por aqui, Evanilson, seja bem-vindo, que legal ter cada um de vocês aqui, vai chegando, né? Eze Costa, Sandro, nosso convidado de hoje, pastorzão Sandro já está chegando, já está na área aqui com a gente, que legal. Eu sei que vai ser um papo muito especial. Nós começamos esse papo no último encontro semana passada. A gente teve uma dificuldade com a internet, mas eu sei que vai ser bom demais, né? Toninho está chegando aí também. O São, André, seja muito bem-vindo, Andrezão. Que alegria ter vocês aqui. O Nel está chegando, o Nel que é responsável por toda a parte visual aí do Sala de Visitas, né? Tá incrementando cada vez melhor aí com ideias, super ideias aí. Tem sido muito legal. Que bom. Compartilha aí. Com seus contatos, aí usa aí o aviãozinho Asa Delta aí, compartilha com seus contatos para estar com a gente nessa sala especial que vai ser boa demais. Eu já vou chamar aqui o nosso convidado, né, querido. Eu só não gosto. Eu sei que hoje vai ser muito especial para fechar com chave de ouro essa primeira temporada, né? Mauricélio, está chegando, seja bem-vindo, que legal ter você com a gente. As Costa também, o James, lá de Florianópolis, Deus abençoe, Ricardo Agostini, o Wellington M, gente boa que está sempre com a gente aqui. Que legal ter cada um de vocês com a gente. E aí, meu amigo aí, tudo bom, meu pastor? Tudo bom, meu amigo Sandro? Tudo jóia, meu querido. Tudo bem contigo? Amigos aí, tô vendo. Ó, o James, tô vendo o Léo. Ó, o André, ó, o fera aí, o André Santana. Esse André aí é monstro. Essa semana estavam tomando café e você nem me convidou, ele me mandou uma mensagem. Tá tremendo a internet, ó. A internet tá tremendo. O André entrou, ó. A internet tá tremendo. É muito peso. André, gente boa. Qualquer hora, ele tá na minha lista para vir bater esse papo comigo aqui na segunda temporada. E semana passada. Hoje eu estava um lugar mais clean, né? Semana passada eu estava mais formal, na igreja pastoral. Hoje você tá aí com esse. Tô em casa aqui, aí, ó. Tô na moto, Eli Ferreira, que legal. Gente boa, amigo querido. Agora eu tô na Moca, meu. Mano, aí assim, Itália é palestra, né, mano? É Palmeiras, você tá Palmeiras, né? Não, palestra em Itália tudo bem, Palmeiras não. Que bom. Bom, para quem não conhece, quem não teve com a gente semana passada, infelizmente a gente não conseguiu, teve uma dificuldade no Instagram. Verdade. Não conseguiu deixar a live gravada, então eu conversei com o meu amigo Sandro, ele abriu a mega agenda dele aí para a gente estar junto, porque eu não podia deixar de fechar essa primeira temporada aí, porque foi bom demais o bate-papo com ele. A gente só começou e hoje nós nos organizamos nesse último horário, que a última vez que nós estamos fazendo no fim de tarde, eu comecei a sala de visitas nesse horário, porque ele foi no meio da pandemia, era um horário mais acessível, né? Mas com essa flexibilização, enfim, a gente, a partir de amanhã, retoma e começa uma segunda temporada com o horário das 19 horas, com um baita convidado, que é o pastor Marcos Grava, né? Amigo nosso, aí. Sim. Eu tenho certeza, no final eu vou falar mais sobre isso, mas hoje eu quero aproveitar você. A Esther está chegando aí também, seja bem-vindo. Esther, muita gente chegando. Legal. Seja muito bem-vindo, fique à vontade na sala de visita com a gente. O papo com esse fera, Sandro Gomes Correia, que é pastor, professor, empreendedor, um cara muito do bem, casado com a Carlinha, pai de dois, parou em 2 ou 3 filhos? Dois, tá bom, tá bom. Você é um cara empreendedor, né? Sei lá, de repente. É que, ó, a Carla, cuidar de um homem já é difícil. 2, agora 3 homens aqui, eu vou matar a mulher do coração, rapaz. É uma santa, a Carlinha é uma santa. Essa Carla é dentro demais, é uma santa mulher. Mas, Sandrão, eu quero retomar esse papo, até porque quem está aqui já ouviu, mas acho que vale a pena ouvir de novo. E para quem vai estar com a gente no YouTube, no meu canal, Marcelo Santos Oficial, eu queria que você começasse contando aí novamente um pouquinho da sua história, né, cara? Você tem uma formação católica, você quase foi coroinha, né? Então você contou algumas coisas que eu particularmente não sabia da última vez. Você foi coroinha, não, né? Não. Eu pulei essa parte. Bom, não, eu queria só vou falar. É bom lembrar, é bom você lembrar que eu pulei essa parte, fica tranquilo. Deixar claro isso. Mas você tem uma história muito bonita, cara. Você tem toda uma trajetória na Igreja Católica, na formação católica. A propósito, você nem detestava crente evangélico. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Sandrão. Conta de novo essa história pra quem já ouviu, pra quem com a gente. Como é que foi esse encontro com Jesus? O Giba chegando aí também, ó. Opa! Parceiraço. Só gente boa, hein? Só gente boa nessa sala de visita. Primeiro, deixa eu agradecer novamente, né? A honra de fazer o fechamento aqui com você, amigo querido, professor.
Só para vocês deixar registrado que eu não deixei, agora vai estar gravado. Eu gosto tanto desse camarada que quando a gente estava na Teológica, eu consegui um par de ingressos para a gente assistir o jogo do Palmeiras. E eu gritei gol do Palmeiras do lado desse homem aí, viu? Na antiga... Isso é amizade. No antigo Parque Antártica, né? Não era nem a Allianz, era Parque Antártica. Então, assim, Muito você bom, vê que... boa memória. Não é? Isso que é amigo, viu? Isso que é amigo, viu? Mas, assim, eu disse no começo, né, na primeira live, que eu nunca me senti fora da igreja. Eu estava contando a história para o Marcelo e para os amigos que estavam lá na primeira, e agora retomando com vocês, que a minha cultura, ou o meu berço católico, é um católico apostólico romano praticante, e que a minha alfabetização, tanto no pré-primário, escola pública, e catecismo, eu aprendi a caligrafia e matemática e português no catecismo também. Não era só aula de religião. Tinha momentos de língua portuguesa e reforço escolar, que a gente chama hoje, né? Então, desde os meus 7, 8 anos, eu estou falando de 80, 81, eu não consegui até hoje, 2020, eu não consigo entender que eu saí da igreja, entendeu, Marcelo? Sim. Eu não consigo. Esse universo de igreja, para mim, é uma coisa assim, não é um peso. E olha que uma característica que nós não comentamos, agora a gente vai lembrando de alguns pontos interessantes. Eu não sei se vocês sabem, mas a missa pela manhã, a homilia, a pregação, é a mesma do que da noite. E eu, como um bom católico apostólico praticante, eu ia nas duas e não chiava. Assistia as duas missas, a da manhã e da noite. Não tem esse negócio de manhã doutrina e à noite evangelístico. Não, era tudo era repeteco. Aí você estava lá firme e forte. Firme e forte. A gente acabava a missa dos jovens, que era a mesma dos adultos, mas a gente dava a missa dos jovens, era pela manhã. Acabava a missa dos jovens mais ou menos era 8h30 que começava, 8 horas todo mundo na igreja, domingo. 10 horas acabava e todo mundo pro grupo de jovens. Acabava o grupo de jovens meio-dia e depois ping-pong, pimbolim. Todo mundo ia a pé almoçar na casa um do outro. 4 horas da tarde, volta para a igreja. E o domingo era assim. Você viveu a mesma realidade que eu vivi na igreja, vamos chamar de igreja evangélica, na igreja católica. Vocês tinham esse senso de comunidade, né? Você até falou de grupos menores que haviam, de serem envolvidos mesmo na vida da igreja. Com certeza. Era o domingo, aquela folhinha da igreja católica, o domingo é do Senhor. E a gente vivia essa ideia mesmo. O domingo é pro Senhor, cara. Isso não marca nada, entendeu? Máximo é almoço com a família e volta para a igreja. Então isso era normal para nós. E você se envolveu muito, Sandrão. Você comentou, né, no nosso último bate-papo que você chegou vamos dizer assim, trilhou uma carreira, né, vamos chamar assim, ministerial. Você chegou a ser ministro da palavra, a expressão que usava. Você se envolveu mesmo. Eu com padre. Isso mesmo, Marcelo. Eu com 18 anos de idade, eu já tinha passado pela Eucaristia, primeira Eucaristia, eu já tinha passado pelo Crisma, que no Crisma você confirma o seu batismo e o bispo te dá a unção do Espírito Santo, você recebe o óleo do Espírito Santo, e ele unge a tua testa, a cruz de Cristo aqui, na boca e no coração. E ali com 17 anos eu fui ungido pelo Espírito Santo, pelo bispo. E não tem como não esquecer o nome do bispo. O nome do bispo era Dom Fernando Legal. É muito legal. Não tem como. Era legal. O bispo legal desse não tinha como. O cara foi muito legal com você. Foi muito legal. E aí, cara, aí a gente começou depois que eu passei por todas essas fases, então, catecismo, perseverança, não sei se vocês sabem o que é. Perseverança é o junior evangélico, é o grupo de perseverança. Você tem que perseverar na fé, para depois ir para os jovens, crisma, e aí para. Ou você vai ser padre, ou você vai ser diácono, ou você vai ser ministro da palavra, que é o cargo, que é o comentarista, é o dirigente, mas tem curso para isso. Você tem que estudar só com o bispo. Aí eu fui ali na Praça do Forró, tem a matriz ali de São Miguel, Arquidiocese de São Miguel, e lá eu de 18 anos, com um monte de cabeça branca, né? 70, 60. Eu fui o primeiro jovem da minha turma
que fez o curso com o bispo e me tornei ministro da palavra na Igreja Católica. Porque eu gostava mais da palavra, eu não gostava da questão da cerimônia do batismo, eu não gostava da liturgia, eu não gostava desse negócio de coroinha, essas coisas. Tudo que era meio... muita reza, ladainha, eu chamo de ladainha. Reza eu não gostava, eu era mais da prática. E eu achava que a Bíblia, naquela época, ela era um livro mais prático do que teórico. Rapaz, olha, ó, calma aí, que Dona Carla entrou agora na live. Opa! Aqui, Dona Carla, não tem não. Né? E um comentário aqui, né? O Givanildo também, que a gente, bom amigo nosso. Querido, parceiro do coração. Aí, e o Sandrão tá fazendo, o Sandrão não, o Giba tá fazendo um comentário que hoje se você seguisse carreira, você estaria no lugar do Francisco. Já pensou um Papa corintiano? Se você seguisse carreira, pô. Aí vale a pena, viu? Não vai deixar isso acontecer, não, misericórdia, não. O justo parece. Vamos falar, depois a gente fala disso, senão não vai dar certo. Então, vem cá, você seguiu todo o trilho, né, vamos dizer assim, toda a trajetória, a caminhada dentro da Igreja Católica, se tornou ministro da palavra. E como é que era esse papel, né? Porque, quer dizer, você sempre teve interesse por esse estudo da palavra, né? A proclamação da palavra, né? E isso que gerou algum conflito, essa coisa de se aprofundar mais na palavra. Foi isso, talvez, que acabou te levando a talvez uma experiência de conversão, de conhecimento maior, uma experiência pessoal com Jesus, enfim. Uma coisa eu confesso a você, como eu não era convertido, eu tenho convicção total que eu não era convertido, o conhecimento da palavra gerou em mim orgulho. Eu me sentia melhor do que os outros católicos e quando os evangélicos vinham para cima de mim, coisas engraçadas que aconteciam, que eu não contei da outra vez, eu vou contar aqui. Coisas muito engraçadas. O meu avô foi o primeiro evangélico da família, né? Então ele é pastor jubilado da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Ele tem 93 anos, meu avô. Então você imagina, mais ou menos 20 anos atrás, ele tinha os seus 70 anos, ele tinha acabado de fazer teologia, e um jovem aqui de 18, 20 anos, arisco, arrogante, achava que conhecia tudo a Bíblia, lia muito história, porque eu sempre entendia que evangélico, com o perdão da palavra, na minha geração, eram pessoas alienadas, essa é uma palavra mais leve, mas na minha cabeça eram pessoas burras, ignorantes, que não sabiam nem ler direito, mal sabiam ler a palavra, mal sabiam escrever português e queria dar lição de moral na gente. Então, era isso. Então, quando meu avô falava assim, não, porque a imagem é idolatria. E eu falava, onde está na Bíblia? Aí ia lá, Êxodo capítulo 20. Eu falei, então me explica lá, Números, que Deus mandou fazer uma serpente de bronze. Aí ele ficava, aí engasgava. Eu falei assim, digo mais ainda, vô. O primeiro templo que Deus mandou Salomão construir, não tinha imagem lá? Aí o homem ficava doido. Você imagina, um jovem... Vocês nasceram ontem. Vocês nasceram ontem. Que ano que vocês nasceram? Assembleia de Deus. A Igreja Católica é de Atos, é continuidade de Atos. Rapaz, o pega era quente, né? Ele ficava muito mordido. Ele fala, você é um moleque, você não conhece nada. Eu falei, não conheço nada, mas eu tô vendo que o senhor não tem nem argumento e tá me ofendendo. Eu quero saber na história. Me prova que a Assembleia de Deus, que igreja tal, veio de Atos. Eu te provo, historicamente é uma continuidade. Agora me prova. Rapaz, você judiava do velhinho. E aí, cara, era assim, né? Testemunha de Jeová, Mórmon, vinha lá pra casa... Porque é interessante, porque o seu compromisso e a sua sede não era com a instituição religiosa, era com a palavra mesmo, era com a verdade da palavra, né? E foi ela que me tirou de lá, né? Verdade. Você comentou isso com a gente no nosso último papo, que foi na leitura, quer dizer, eu vi algumas contradições, alguns conflitos lá nas suas leituras, no seu estudo da Bíblia, que isso acabou gerando alguns conflitos para você. Porque assim, eu comecei agora, depois que eu bati tanto nos evangélicos, nas seitas, né? Eu comecei agora a discutir, a arrumar a casa. Como eu queria ser padre, e eu queria argumento, eu queria que eles me provassem porque eu não podia ser padre. Uhum. Aí ele fala, porque você está namorando. Eu falei, e qual é a base bíblica? Não, isso não é base bíblica. Não, tem que ter base bíblica. Eu falava isso com um católico.
Se não tiver base bíblica, não faz sentido, padre. Eu leio a Bíblia. Não, mas Rapaz, veja bem, não, mas olha aqui, olha isso aqui, olha. Por exemplo, tem uma missa, vou dar um exemplo para vocês aqui, tem uma missa chamada Missa da Assunção de Maria. É uma missa, uma celebração que eu sempre participei, e um dia eu cheguei no padre e falei assim, o que é a Assunção? Porque eu conheço a ascensão de Jesus. Jesus subiu aos céus. Aí ele explica, ó, a Assunção é que Maria não subiu aos céus por si só. Vieram os anjos, pegaram ela, e tem uma imagem dos anjos pegando ela e levando aos céus. Eu falei, que bonito. Como católico, eu respondi assim, que bonito, que maravilhoso. Só me tira uma dúvida. Ele falou, aonde está isso na Bíblia? Ai, ai, ai. Ó, o Eli Ferreira, o Eli, que é o pastor da Igreja Batista do Jardim Assunção, já se interessou, ele botou em Assunção. Tá, ó, tá Pai! vendo? É a Assunção. A Assunção de Maria é os anjos vindo. Jardim Assunção, Jardim Assunção, só corrigir aqui, Jardim Assunção. É o Jardim Assunção. Rapaz, é interessante que é um detalhe, né? São coisas pequenas e assim, o próprio padre não sabia responder, não tinha clareza disso, né? Aí ele chegou uma hora que ele falou assim, Sandro, deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Você é um menino dedicado. Nós tínhamos um grupo de teatro, para você ter uma ideia, que durante 11 anos consecutivos, nós fechávamos a rua da Jaime Torres, do Jardim Popular. E nós movimentávamos cerca de 60 jovens para essa peça, que havia Só para quem está com a gente, Jardim Popular é um bairro aqui da Zona Leste de São Paulo. Aqui, perto da Igreja Batista do Jardim Popular do nosso amigo. E ali, a gente era monstro, a gente fechava a rua, trazia bombeiro, trazia um monte de coisa, festa do sorvete, balão, um monte de coisa que fazia na década de 80. Helicóptero trazendo a réplica da imagem de Nossa Senhora de Fátima de Portugal, a original, para o campo de futebol. Tudo a gente que organizava. Time de futebol, time de vôlei, campeonato de ping-pong, tudo a gente organizava. Então, eu tinha intimidade com eles para perguntar essas coisas, e eles sentavam comigo, olha o ambiente, olha o confessionário, olha como que eu me confessava. Eu sentava na sala do padre, tomando uma cerveja e com ele, e ele me falando, confessem seus pecados. Rapaz, depois da quarta, quinta, você confessava, nem sabia que o Mar estava confessando. E nem ele sabia que estava perdoando também. Dava para ter segredo de confessionário mesmo, que ninguém lembrava de nada mais depois mesmo. Aí, meu amigo, quando eu falei isso, ele falou assim, Sandrinho, querido, meu amigo, é o seguinte, a Igreja Católica, na base dela de princípios, são duas colunas insustentáveis, irrevogáveis e inquestionáveis. Primeira coluna, a Bíblia. Aí eu perguntei, e o que a Bíblia não explica? A tradição. E se não está na Bíblia e está na tradição? A gente acredita. E se está na tradição e não está na Bíblia? Ou se está só na Bíblia e não está na tradição? Ele falou, a gente acredita. E quando está nas duas, aí que a gente acredita mesmo, ele falava. Aí eu falei, padre, mas aí fica complicado, né? Fica um jogo daquilo que me interessa e do que não me interessa, né? Ah, Assunção de Maria, está na Bíblia não, mas está na tradição, então me interessa. Não sei se vocês sabem, mas foi em 1950 que foi determinado a adoração a Maria. 1950! Você está de brincadeira comigo. Eu questionava isso a ele, falei, não, eu não duvido milagre, eu não questiono experiência de ninguém, fé de ninguém. Eu quero entender o que está na Bíblia, eu só quero isso. Não quero, que eu tive uma experiência e fui curado. Eu acredito, amém também, que Deus abençoe. Eu não estou preocupado com experiência pessoal. Eu estou preocupado com o que está escrito. Que tem respaldo lá, né? E aí deu pau, né, Marcelo? Aí deu pau. Aí eles falaram, Sandro, esquece esse negócio de seminário. Esquece, é melhor você parar com isso mesmo. Estuda aqui, vai ser diácono. Mas eu queria ser padre. Eu falei, não, mas eu quero ser um padre diferente. Diferente demais o padrão dele, né? Aí o quadro já não era mais tão legal assim, né? Ele não ficou mais tão legal. Não ficou tão legal, não ficou o bispo.
E aí, quando eu falei assim, então, galera, eu tô deixando aqui a brincadeira, né? E eu vou respirar outros ares. Aí eu brincava, eu falava assim, pode ficar tranquilo, que evangélico eu não vou ser, viu? Deixar claro que... É, isso aí vocês podem ficar tranquilo. Então, e aí fui percorrer outros caminhos, e aí muita gente, né? Muita gente saiu antes de mim e foi visitar outras igrejas e tal. E esses convites, aquilo que eu comentei, o Marcelo Serrano, que é parceiro seu aí com vocês, o Flávio também, que trabalhou com você, o Flávio chegou em casa, bateu lá na porta e falou, ó, vem conhecer aqui uma igreja. Eu não vou conhecer igreja nenhuma, vem conhecer. O Flávio, eu expulsei ele umas 3 vezes da minha casa. Vaza, vai procurar tua turma. É protestante nada. Vieram depois, 1500 anos depois, vocês vieram depois de Martinho Lutero. Para, que conversa furada é essa pro meu lado? Eu sou da igreja de Paulo, de João, de Pedro. Eu quero encontrar essa igreja. Rapaz do céu, você estava com sede de encontrar o desenvolvimento desse negócio dos evangélicos, esses caras depois de século XVI, que história é essa, né? E uma coisa que me ajudou a sair da igreja católica, diferente de muitos católicos, foi a renovação carismática. Aquilo me deixou uma pilha. Enquanto atraía muitos jovens, e atraiu mesmo, os mais conservadores, os católicos tradicionais, que não gostavam dessa bagunça, missa com bagunça, missa gritando, missa pulando, tocando violão, ó, eu fui um desses. Falei, agora eu vi que não é minha praia mesmo, tô saindo fora. Virou bagunça a missa agora. E como é que você virou a chave? Como é que foi a questão de chegar nessa igreja, que na verdade não foi nem num templo, num culto formal, seu primeiro encontro, né? Seu primeiro momento? Foi numa casa, Marcelão. Foi em 1999, foi lá pro mês de agosto e setembro. Eu entrei numa casa, os caras fazendo lá, comendo coxinha, risole, pão com presunto e queijo, Coca-Cola, e no final, e no quintal tem lá uma banda. E os caras tocando guitarra, bateria. Eu falei, mas que conversa é essa? Isso aqui... E aí me apresentaram o pastor, que era o baterista da banda. Eu falei, eita, nós! Rapaz! E o camarada tinha a minha idade, né? 25 anos, pastor jovem também, o Nilson, para quem não conhece, pastor Nilson Siqueira Dias. E ele foi orientado para o Flávio. O Flávio falou assim, ó, não vai discutir com o Sandro, porque ele é pilhado aí, não vai... Aí ele fez exatamente o que tinha que ser feito. Você gosta de Bíblia? Gosto. Lê Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Deus te abençoe, curta aí a festa, tô voltando a tocar. E foi embora. Rapaz. Papum. Aí eu curti a festa, o Marcelo e o Flávio me deixaram de novo em casa. Aí peguei a minha Bíblia, como eu falei, a Bíblia da Ave Maria, que é a Bíblia que eu tinha de estudo. Fechei a porta do meu quarto, abri, li, e ali aconteceu a conversão, né? Se com tua boca confessares, no teu coração creres, será salvo. E a minha tensão, por que eu aceitei Jesus e comecei a chorar? É porque eu sempre tive a convicção que eu já tinha confessado e já tinha acreditado no meu coração. E o texto brigou comigo. Por que ele brigou comigo? Porque eu não tinha convicção de será salvo. O que machucou não foi se com tua boca crer ou se com tua boca confessar e no coração crer. Será salvo. Esse será salvo matou. Eu não tinha convicção. Aí eu chorei demais, a madrugada foi horrível, chorando e lendo, e falar, a partir de hoje, Senhor, eu sou uma pessoa salva. Você teve essa convicção, essa certeza, aquela coisa do Espírito Santo mesmo que convence, né? Exato. E diga-se de passagem, quando eu era católico e já estava em choque com as doutrinas católicas, eu li um livro de sabedoria, capítulo 9, pedindo a Deus sabedoria e que o Senhor não coloque ninguém na minha frente para me convencer de nada a não ser a sua palavra. Eu fazia essa reza. Eu falei, Senhor, por favor, não me ponha ninguém para me convencer. Tu imagina, eu sempre fui vendedor. Sempre achei que evangélico e católico tinha essa guerrinha de um querer convencer o outro. Eu falei, então eu não quero ninguém buzinando no meu ouvido. Eu quero que a sua palavra fale comigo. A sua palavra não é viva, não é sagrada? Então fala comigo. E ela falou, Deus respondeu, né? E aí o Wellington está dizendo assim, né? Você está em ótima companhia, né? Mais um convertido pela leitura de Romanos. Você, Martinho Lutero, rapaz. Zé Machado falou
Ziel Machado falou a mesma coisa quando eu fui lá no Servos. Ele falou, ó, bem-vindo ao clube. Foi Romanos que acabou comigo no queixo, rapaz. Me desmontou, minha mãe ficou magoadíssima, a família toda chateada, e eu falei assim, mãe, eu não posso fazer nada. Eu sou de Jesus e azar de quem não é. Eu vou agora aprender a palavra mesmo. Vou para cima. Cara, e é interessante que com o seu testemunho, com a sua mudança, né, o que aconteceu, toda a sua família foi sendo alcançada através da sua vida, da sua mudança, do seu testemunho, né? Minha irmã, minha mãe, meu pai, meus primos, tios, primos de distante, amigos distantes. Voltei para a Igreja Católica para pregar o Evangelho. Amigos, aí falava, mas eu não quero ir na Batista. Falei, pode ir na Assembleia, pode ir na Presbiteriana, pode ir na Metodista, só não fica aqui, cara. Eu dei aula aqui, não é bem assim. E pode chamar o padre para conversar comigo, pode chamar o coordenador, pode chamar o bispo. Vamos embora, vamos para as escrituras. Eu gosto de ler para a Bíblia, né? A sua experiência é muito parecida quando estou lembrando do carcereiro lá de Filipos, né? O que eu preciso? Querer o Senhor e ser salvo tu e a tua casa. Né? Tem muito forte. Fala. E eu fui perseguido, né? Aquilo que aconteceu em Atos 9 foi muito nítido, assim, fecharam as portas das casas, o pessoal falou para eu não... eu lembro da mãe da Carla, que Deus a tenha, que também se converteu. Eu fui o primeiro dia na casa da Carla e ela era católica também. E eu falei assim, eu posso falar para sua filha, que ela tem a Carla e a Cris. Aí a minha sogra, que agora, né, não era mais minha sogra, mas ela falou assim, pode, fica à vontade, eu não tenho problema nenhum. Eu fui um dia, no segundo ela falou, não entra mais aqui em casa. Você era bem-vindo até ontem. Até ontem. Aí a Carla ficou curiosa em querer saber o que aconteceu na minha vida e falou, vamos para a praça então? Então eu acabava o culto, eu ia para a praça para evangelizar a Carla, dar estudo bíblico. Sabe o NEB, Núcleo de Estudos Bíblicos, de João? Sabe? Rapaz, eu perdi as contas, para honra e glória do Senhor, para que não venha orgulho, de tantas pessoas que aceitaram Jesus só fazendo o NEB em 4 liçõezinhas só. Perdi a conta. A própria Carla está dizendo aqui, ó, minha mãe pegou pesado, né? A Carla é a esposa do Santo. Ela reconhece que a mãe pegou pesado, né? O Ricardo Agostini está rindo aqui dizendo assim, eu não queria saber de Lutero e acabou sendo, de certa forma, repetir a história de Lutero. Levei na cabeça, né? Sabe aquela cuspiu para cima? Que caiu bem na... Foi isso mesmo. Agora, Sandrão, vai lá. Você, assim, evangélico, sai do catolicismo, se tornar um cristão evangélico, vamos dizer que você abominava, ok, bonita história. Agora, daí a ser pastor, cara, você era empreendedor, empresário, né? Tinha aí já namorava com a Carla, enfim, casou com ela nesse processo. De repente, né, você trabalha com o ramo de seguros aí, trabalhava, enfim, trabalha ainda, mas trabalhava, e de repente ministério, né, vida constituída, encaminhada, ir para seminário, estudar, como é que é essa história de vocação, chamado pastoral, cara? Então, já não era mais... como eu gostava muito de estudar a Bíblia, o Nilson, o maluco do meu primeiro pastor, já me colocou para dar aula sobre Trindade, eu gostava muito da Trindade. Trindade para mim era uma coisa assim fantástica, porque era o único assunto que unia evangélicos com católicos. É sensacional conversar com Trindade, com católico, com evangélico. Aprendo muito até hoje. E ele falou, dá uma aula lá. Eu falei, uma não vai dar não. Trindade tem aula para dedéu. Ele falou, sério? E ele quis me estimular. Eu falei, opa, eu tenho aí quase 3 meses e olha lá, tem muito assunto para falar. Aí o que você acredita? Aí eu comecei a falar e falou, pode dar aula. Aí depois, pode pregar. E aí foi pregando, dando aula, fazendo discipulado, muito ligado à liderança da igreja, muito próximo do pastor. E eu tive a percepção, logo no primeiro ano, Marcelo, que o pastor era um cara sozinho. O cara não podia falar que erra, o cara não podia... Pô, tem uma coisa estranha com esse camarada. O padre jogava tão aberto comigo e o pastor era tão fechado. Pô, peraí. E eu fui querer entender esse negócio de como ser pastor e batista ainda, né? E aí eu vi a seriedade dos batistas, a dedicação no estudo. Então, essa questão de estudar a palavra, de entender o hebraico, o grego, de ter várias matérias, eu não tinha essa ideia. Tinha mais ou menos na igreja católica, mas não tão profundo quanto os batistas. Aí eu falei, o que eu posso estudar? Aí peguei enciclopédia, peguei dicionário, peguei bíblia de tudo quanto é estudo antes do Shed era Vida Nova, Nova Vida, né? Bíblia Nova Vida, alguma coisa assim. Uma vida nova, começar a vida nova. Isso. Aí foi da Bíblia Anotada, ganhei uma Bíblia Anotada da minha esposa, fiquei super feliz, né? Teologia do Erickson,
Eu li a teologia do Edson no primeiro ano de conversão, Marcelo. Rapaz. Porque tá falando de trindade também, né? O Tertuliano falando, né? Que é trindade. Tenta entendê-lo e perderá a cabeça. Tenta não aceitá-lo e perderá a alma. Então eu me encantava com isso, né? Grudem. E comecei a estudar teologia sistemática e essas coisas tudo no primeiro ano de conversão. Sim. E quando casei com a Carla, todo mundo fala, você vai ser pastor, aquela conversa de igreja, né? Você prega bem, você dá uma aula legal. Eu falo, eu quero ajudar meu pastor, para com esse negócio. Eu já era tão orgulhoso na igreja católica que eu tinha que matar o meu eu para que isso não voltasse. Porque empresário bem sucedido, graças a Deus, pelo amor de Deus, eu tenho até medo de falar, entendeu? Porque às vezes passa a arrogância, não é isso não. Marcelão andou comigo lá na Teológica, eu era um seminarista que fugiu um pouco à regra, tipo, nas devidas proporções, tinha um padrão de vida diferente. Então, eu não vivia aquele universo que é tão bonito, às vezes, da simplicidade, da correria. Não, eu já cresci demais no meio corporativo, recebi promoções em cima de promoções e já estava com cargo executivo dentro da igreja, entendeu, Marcelo? E aí você cai numa realidade de seminário, de faculdade teológica, de reaprender coisas novas. E antes de chegar ali nesse ponto crucial, isso é legal falar também, que eu tô no aniversário de uma igreja, da Igreja Batista Bethesda, ali na Rua Sonho Gaúcho. Tô ouvindo pela primeira vez que eu ouço um pastor presbiteriano, independente. E o camarada, eu como sempre um apreciador de mensagens, de estudos, né? Eu vendo o camarada pregar, falo assim, uau, meu, esse prega diferente mesmo. Prega com propriedade. Eu quietinho na minha, assim, que nem você tá em silêncio pensando. O cara é bom pra caramba. E eu falei, pena que eu sou uma criança. Dentro de mim eu tô falando, gente, pena que eu sou uma criança. Aí o homem lá na frente fala, né? Não diga no seu coração que você é uma criança. Porque todos que eu chamar, eu te escolhi, desde o ventre da tua mãe, e eu fiquei branco que nem a sua camisa aí da Adidas. Fiquei branco e quieto. Acabou o culto e o Senhor me incomodando, o Espírito me incomodando. Fala com a tua esposa. E eu prometi para ela que ela não ia ser pastor. Eu falei, nem quero ser pastor, nem tem passo por minha cabeça isso. E ela, que bom, eu também não quero ser esposa de pastor. E Deus me chamou. Você só esqueceu de realizar o Espírito Santo, sem combinar com Deus. Isso, eu já falei, né? Eu combinei com todo mundo, menos com Deus, menos com o Espírito Santo. Aí, e a voz me incomodando. Agora fala com ela. Eu falei, vou nada, vou comer bolo. Festa da igreja, vou comer bolo. Não vou falar, não. Vou tomar refrigerante, vou brincar com meus amigos. Nem vou brincar. Vou parabenizar o pastor pela pregação e não falei nada. Nem o pastor sabia que eu disse, não. Comentou nada com ninguém. Eu falei assim, qualquer dia desse eu falo, né? Qualquer dia desse que eu estiver pregando em alguma igreja aí, né? Como sei lá, vice-presidente, como diácono, eu conto essa história, né? Que eu fugi da voz de ser. Está muito recente, deixa abaixo isso, porque vai que alguém mais ouve esse negócio, né? E aí, acabou a festa e tal, e todo mundo falando, e a voz falando, fala com a tua esposa. Eu falei, não vou falar, nem quando chegar em casa, nem na outra semana, simplesmente eu não vou falar esse assunto. Vou esperar esquecer isso, e com a rotina da vida, isso cai por terra. Não vou falar. E aí eu entro no meu Ford Ka baratinha, né, 2011, entro no meu carrinho, vou ligar a chave, a Carla me cutuca, só tô eu e ela, não tem filhos. Eu falei, oi. Ela falou, você não tem nada para me falar? Eu falei, tia. Ela falou, pode falar. Deus te chamou para o ministério, né? Rapaz! Aí eu fiquei assim, fica tranquilo, você não precisa me convencer de nada. Ele me chamou também. Tamo junto. Uau! Você achou que ele tinha falado com você, né? Você achou que ele tinha falado só com você, né? Daí eu falei pra ela quando eu cheguei em casa, mas por que você descobriu que Deus falou comigo, né? Ela falou, você tava branco que nem a parede da igreja, você não fica assim. E o meu coração, e rapaz, uma coisa que eu não falei da outra live, eu tenho uma coisa, Deus sabe me convencer rapidinho que o negócio é com ele. Quando eu aceitei Jesus, meu coração parecia que ia explodir, né? Parecia que ia sair da goela. Eu pensei que eu ia morrer. O negócio foi muito sério. Quando eu entendi que a Carla seria minha esposa, o meu coração fez a mesma coisa.
eu pensei que ia ter um troço. E quando eu recebi o chamado pastoral, foi a mesma coisa. Foi idêntico. A mesma experiência. Conversão, essa é a mulher que eu estou te dando, e esse é o ministério que eu estou te dando agora. Você vai ser meu pastor. São as duas grandes decisões da vida de um ser humano, né? Para quem você vai viver e com quem você vai viver. Né? Marcelo, foi assim, arrepiante, cara. Foi tão arrepiante que no meu concílio, passando todo esse tempo na faculdade teológica, os mais batistas aqui da nossa live sabem que o Concílio Batista, o primeiro examinador é conversão e chamado, né? E quem estava lá nada mais era do que aquele pastor Celestino, que da Abansul, o camarada era terrível, né? O cara era fera. O cara cortava a gente no meio, cortava em picadinho. Ninja. O cara era ninja. E quando eu contei, um irmão, que eu não sei que pastor é esse, não lembro o nome dele, levantou a mão e falou assim, ó, acabamos de ouvir a conversão e o chamado. Este candidato é pastor. Eu gostaria que encerrasse o concílio. Pastor Gil estava lá. Pelo que eu ouvi, eu não quero ouvir mais nada desse homem. Foi assim, Marcelo. E eu fiquei perdido, né? Eu falei, ixi, porque eu não tinha ideia, né? Porque o pastor Nilson foi meu examinador. O cara conhece a minha história inteira, né? Então ele falou, ele só jogava a bola pingando. E eu batia, ele jogava a bola pingando. E aí, parava, né? Aí o pastor Celestino falou assim, foi bonito o que ele falou, mas a gente não pode parar o concílio, irmão. Aí ele falou assim, ele falou, mas eu vou fazer diferente. Mediante a que eu ouvi também, que foi impactante, que o candidato Sandro falou, eu vou fazer diferente. Vamos fazer o seguinte, Sandro? Tá aqui os temas sobre teologia. Eu não vou te perguntar... Falou assim, Marcelo. O cara que é porreta. Eu não vou te perguntar nada sobre esses temas. Eu quero que você pregue sobre cada tema para a sua igreja aqui no Jardim Iva, que somos nós os pastores. 17 pastores, meu amigo. Caramba. Eu tive que pregar o que é a Bíblia, o que é a Trindade, o Pai, Filho, tudo, todos os temas do campo da teologia. Mas você estava muito bem preparado, eu acho que é interessante isso, né? A formação, e se fosse assim, né? Se todo o concílio fosse assim, eu nem quero entrar nesse assunto, senão vai estragar a live, mas se todo o concílio fosse assim, seria até bom, né? Você poder abrir o seu coração, compartilhar depois, expor o que você conhece, não ficar tentando se livrar de pegadinha, né? Então, acho que seria muito legal. Agora, Sandrão, você tem uma caminhada ministerial, você se torna pastor, consagrado ao ministério, foi ali no Jardim Iva primeiro, depois pastor em Vila Manchester, agora lá na Coab 1, ali em São Paulo, na Tibaque. E você começou a trazer, né, são duas coisas que me chamam a atenção, que eu quero levar a nossa conversa para esse lado agora. Né? Uma é essa questão da liderança, que é muito importante, é muito cara. Você é um cara do mundo corporativo, que trabalha muito com formação de líderes, com uma linguagem empresarial, corporativa. Como é que você vê isso dentro da igreja, trazer essas realidades, esses princípios de liderança? Isso é importante. Tem gente que diz que não, isso aí é paganizar a igreja, ou você acha, quer dizer, eu tenho uma opinião pessoal, mas eu quero ouvir você, né? Que isso aí Jesus já fazia isso. Essa coisa, você que vem no mundo corporativo, do ramo de seguros, é empreendedor muito bem sucedido, foi diretor, gerente, enfim, você aplica isso na igreja, né? Isso tem dado resultado, não tem? Como é que isso é recebido pela igreja no primeiro momento, enfim? O detalhe é que você bem sabe, por ter muita bagagem nessa área, é que a igreja, ela entra, graças a Deus está saindo, mas ela vem de uma cultura de santo e profano, né? Então, tudo que é do mundo não presta, é do diabo, e tudo que é da igreja é de Deus e presta. Então, eu tive esse choque, né? Eu tive esse choque, assim, claríssimo, né? O evangeliquez é muito forte, e quando você vai tentar dialogar isso fora do ambiente eclesiástico ou religioso, aí você realmente é um estranho no ninho, no meio corporativo, e se você quiser aplicar esses conceitos religiosos, não é bíblicos não, conceitos religiosos dentro do meio corporativo, você é um alienado, você é doido mesmo. Se você quiser pegar os conceitos
corporativos e aplicar na igreja, você é um pragmático, você não é espiritual, você não tem fé, você não acredita no sobrenatural, você não é um homem de oração. Então, assim, você tem, eu aprendi isso a custo. Manchester, eu tenho que louvar a Deus por essa igreja. A Igreja Batista de Vila Nova Manchester foi, assim, uma bênção na minha vida. Ter pessoas que tiveram muita paciência comigo durante 7 anos. Primeiro ministério, e o camarada conseguir ficar 7 anos, tu sabe que não é fácil isso para um jovem pastor, né? Que tinha um desejo muito grande, um apetite muito grande de fazer as coisas. Eu sou muito de fazer. Então, assim, eu tive que conversar muito antes com algumas pessoas chaves, e eu uso a técnica de Jesus, 12, 3 e 1. Né? Então, eu vou por isso mesmo. Separo 12 líderes, trabalho com 3 e 1, eu choro no ombro dele. Não é ele que chora no meu ombro, não. Eu que choro no ombro dele. Para entender a minha linguagem. Esse 1 é o Gil que está aí. Né? Manchester, esse 1 é o Gil, que é o cara que ele chorava. Eu falava, Gil, me ajuda aqui a entender esse negócio, cara. Então, tudo que a gente cresceu na Manchester, boa parte méritos do Gil que entendeu essa linguagem. Mas, assim, a gente tem que ir devagar. Eu aprendi isso com os pastores mais experientes. Primeiro ano, só prega, tá? Não inventa. Não inventa. Você... mudar a história da noite pro dia, né? Não acha que é o salvador da pátria, né? É aqueles caras que querem mudar o piano de lugar, mudam uma semana, 1 milímetro o piano. Daqui 6 meses o piano já está na direita, não está mais na esquerda. Não vai mudar esse piano da noite pro dia, pelo amor de Deus. O piano é muito pesado. Porque mudar tudo muito rápido, vai perceber numa igreja como pastor, né, que acaba sendo mudado, né? Quando ele vê, já mudaram ele, né? E assim, você deu aula, e você foi um dos meus professores que me inspiraram a entender cada vez mais os princípios batistas, o que é ser batista. Né? Então eu pegava muito você como exemplo, no Marco Batista, o seu livro, e falar assim, eu não estou brigando por princípio, pelo amor de Deus, eu só estou na Batista por causa dos princípios. É por causa dos princípios que eu sou batista. Liberdade de consciência, autonomia da igreja cristã, Bíblia como única regra de fé e prática, os princípios, e pararam de pregar os princípios dentro da igreja batista. Só fica pregando liturgia. É por isso que se embanana mesmo. Então você chega na Manchester, não sabia o que eram os princípios. Na Coab, reforça o que é princípio. Na IBG, a mesma coisa, e tantas outras igrejas. Eu bati nos princípios. Agora, a forma, eu vou dizer que no meio corporativo tem forma mais eficaz do que na igreja, gente. Sim. Agora... O João Paulo Gouveia, que é o JP aqui, que foi aluno meu lá também, é um amigão querido da Teológica, trabalha na RTM lá, pastor João Paulo, está na RTM na parceria desse processo do projeto, do curso básico de teologia. Ele está até comentando, né, que esse curso básico de teologia tem uma disciplina que é gestão e formação do líder, né? Que abre essa visão para essa perspectiva, que tem muita gente que acha que é só oração, Bíblia, mas que essas ferramentas do mundo, que o mundo corporativo está na nossa frente nesse aspecto, né? E lógico que está, até porque o business dele, o negócio dele, a venda dele, eles têm que estar inovando, senão perde cliente, senão perde consumidor. Eu sei que e o link, né? Eles falam pelo lucro que é a grana. Nós, a igreja, não trabalha pelo lucro, só que o nosso lucro são vidas, o nosso capital é um capital humano, né? Mas a ferramenta, a estratégia pode ser aplicada, não sei se você concorda. Lógico. Eu sei que cada um tem um gosto aqui, e aí nós batistas somos bem amplo nisso, mas você consegue imaginar uma igreja batista da Água Branca com Ed René pregando numa casinha de sapê? Você acha que vai ter 5 mil pessoas lá dentro? Se lá não tiver um ar-condicionado, se não tiver um banco decente, se não tiver um Paulo Baruch cantando, se não tiver um jogo de iluminação, se não tiver um telão, se não tiver uma internet boa, se não tiver uma estrutura. Isso ele pegou aonde? Na teológica? Não, ele aprendeu isso com Peter Drucker, ele aprendeu isso com Kotler, ele aprendeu isso... Ele tem que ter uma gestão. Gestão, tem que ter gestão financeira, não é só na empresa ou na igreja, na sua casa. A sua família tem que ter gestão. Você tem que saber, se você ganha 3 mil e gasta 4, amigão, é matemática. Então, a gente não pode espiritualizar isso, não. Eu vou orar porque os 3 vai virar 6. Não, isso é mandinga, sei lá o que você vai fazer. Isso não é oração, entendeu? Não vai. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas, né, Marcelo? O James que é contemporâneo, assistiu também, queridão, tem a gente boa. Novos lá,
o James ali, de um abraço para ele, é advogado, ele está até dizendo, é professor universitário aqui em São Paulo, na área de Direito. Ele diz, se você não planeja, não tem gestão, você não consegue nem abrir, nem o alvará para abrir, né? Então. Né? Então... O João Paulo está falando, o Espírito Santo fica onde nisso tudo? Dando inteligência para nós. Dando inteligência e capacidade. Ser prudente. Ser lícito nos negócios. Honrar com sua palavra. Sim, sim, não, não. O Espírito Santo, ele amplia, ele potencializa a nossa inteligência. Porque é para honra e glória dele que nós estamos fazendo. Diferente do meio corporativo que faz para vender, para ganhar, para ter lucro, o nosso é para dar uma condição melhor para as pessoas. Então, quando a IBG resolve colocar ar-condicionado, não é que o pastor quer ar-condicionado, ele quer ter um ambiente favorável para as pessoas que frequentam aquele local. Quer dizer que um banheiro decente é só na tua casa? Não, um banheiro decente também é na igreja. Então, ter qualidade e excelência não é só questão de perfeccionista ou de ser corporativismo. Não, é questão de bom gosto mesmo. É questão de bom gosto. Tem gente que tem mau gosto. Tem gente que tem bom gosto. Isso é planejamento, né? Isso não cai do céu, né? Quer dizer, o que milagre acontece, a gente acredita em milagre. Né? Mas milagre, eu pelo menos acredito nisso, milagre é aquilo que foge do natural, né? Do planejamento, etc. Agora, o milagre é quando você só tem 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão. Agora, se você tem o recurso e administra mal, né? Quer dizer, Deus não vai fazer milagre para compensar a sua falta de planejamento, a sua mediocridade, a preguiça, né? Exato. A gente tem que sair de uma palavra que eu bato muito, já faz há 10 anos que eu falo isso, quando eu tenho oportunidade de falar com colegas, seminaristas, pastores. A gente tem que parar com o amadorismo. Igreja não é lugar de amador. Igreja é lugar onde a Trindade, ela abençoa a gente para nós sermos profissionais de excelência. Profissionais no bom sentido da palavra, não é profissional pragmático. É profissional porque faz o melhor. O pastor, ele se doa melhor do que o médico. Muito melhor do que o médico, do que o advogado. Porque o pastor, ele é um facilitador para que as pessoas potencializem os seus dons e para que as pessoas tenham um encontro real com Cristo num ambiente de comunidade espiritual. Ele não é o cara, ele é o facilitador. Então esse camarada tem que ter uma condição tranquila para desenvolver e para fortalecer os dons das pessoas que vêm quebradas, arrebentadas, desajustadas. Então, a mentalidade religiosa é diferente da mentalidade da questão de ser espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. Só que a gente usa a religiosidade para o nosso bem comum. Aí dá isso daí, dessa salada, ou como uns dizem, essa Babel da igreja evangélica. Agora, quando você foca, você fala assim, aqui a comunidade pensa assim, que nem análise SWOT, né? Que para uns é estranho, no planejamento estratégico. Pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades. Quando você analisa isso, eu brinco, Marcelo, falo assim, você quer fazer uma boa análise SWOT para sua igreja? Aí o pastor fala, o que é? Eu explico para ele, ou o líder. Eu dei aula na teológica sobre isso. Aí eu falei assim, só que antes, faça a sua análise SWOT. Aí ele falou assim, mas de onde você tirou isso da Bíblia? Na ceia, o apóstolo Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É sua análise SWOT. Uau! Analisa legal, si mesmo. legal. Você não quer base bíblica para isso? Então, vê onde você está fraco, onde você está forte. Seja visionário, tenta antever algumas coisas, compartilha. Fuja da aparência do mal, as ameaças. Não entra nesse poço, entendeu? É Bíblia. Os princípios estão ali, né, cara? Os princípios estão ali e a gente, às vezes, fica querendo reinventar a roda, né? Você entende? É como alguns dizem, né? Já não fazem mais pastores como antigamente. Já não faz igreja como antigamente, já não faz crente como antigamente, já não faz muita coisa como antigamente. Nem carro faz como antigamente, televisão não faz como antigamente. Até porque a gente não precisa de pastor para antigamente, a gente precisa de pastor para hoje, igreja para hoje, né? Para essa realidade, para esse tempo, né? É essa a conclusão que eu chego, né? Quando você fez seminário, era um tipo de seminário. O que eu fiz é outro, e hoje, na teológica, é outro. Tá tendo aí. Com certeza. Eu falo de MBA na teológica desde o dia que eu pisei naquela academia. Desde 2005 eu falo.
precisamos fazer um curso de MBA, administrativo. Ah, mas o que é? Administração? Não, não é administração. É aquela história que a gente fala, né, Sandro? As pessoas às vezes têm muito medo disso, porque elas estão achando que vai se negociar o fundamento, a essência. Né? Então, assim, os princípios eles permanecem. O que a gente, como diz, negocia, o que a gente adapta, o que a gente aplica de acordo com o contexto, com a cultura, com a realidade, né? Opa! Não é questão de ser melhor, é diferente a linguagem, os recursos. Então, assim, os princípios, eles são eternos. Agora, a forma de você liderar, a forma de você conduzir a igreja, de pastorear, ela tem que ser adequada e o planejamento, a liderança, as ferramentas estão aí para isso, né? Mas quem é pai, quem é mãe, eu tenho 2 filhos, você também tem 2 filhos, você, por mais que fale, não, eu educo do mesmo jeito, mas para um filho você fala de um jeito, a mesma coisa, e se tu fazer a mesma coisa, pode ser que ele não entenda. Você tem que falar Verdade. o mesmo princípio, só que de outro jeito. Você tem um menino e uma menina, aí que você não pode falar do mesmo jeito mesmo, senão você fica bem louco. diferente. Agora, aí a gente fala o seguinte, mas a psicologia explica melhor. Aí a teologia não, a teologia não explica nada. É só psicologia, só filosofia, a teologia é burra. Não, por favor. Você vê que Rapaz, aí nós vamos entrar numa conversa, já se foram 51 minutos. Né? Nós estamos na... Eita, caiu a transmissão. Olha, rapaz... O terremoto. Nós estamos com 51 minutos, mas nós nem entramos na cereja do bolo desse papo, Nossa. Que é a teologia bíblica, né? Porque a gente está falando de teologia, você tocou num assunto agora aí, que é porque a turma acha que é só filosofia, a psicologia, cara, e se fala muito de teologia, né? Teologia sistemática, e você é um cara que é apaixonado pela teologia bíblica. A gente começou a conversar isso na semana passada e a turma gostou muito. E eu queria retomar essa conversa com você. Nós estamos com 50 minutos. O que eu quero perguntar para quem está na live? A gente não tem que quebrar no meio do caminho, não aconteceu o que aconteceu semana passada, né, na correria, acabar perdendo a live. Vocês Verdade. que estão aí na live, eu queria entrar, pelo menos mais uma meia hora, conversar com o Santos sobre teologia bíblica, né, sobre a importância da teologia bíblica. Ele é um cara que está estudando isso, fazendo aí a sua especialização nessa área, tem dicas para a gente, enfim. Então, comenta aí para mim, se a gente encerrar esse tempo aqui agora, só o tempo de eu salvar a live e a gente voltar, você volta com a gente, vocês topam? A primeira vez que eu perguntar para você, Santos, você aguenta mais uma meia hora comigo aí? Tamo junto aí, tô tranquilo, vambora. Então tá bom. Diz para mim na live, a gente tem uma turma boa que está com a gente aqui, para a gente fechar essa conversa que está muito boa, falando sobre Bíblia, né? Com essa bagagem toda que você tem, tanto da vida da Igreja Católica, esse desejo, esse conhecimento que você tem, essa história, conhecimento bíblico, formação, a formação do mundo corporativo, e a gente vem para aplicar tudo isso aí na forma de lidar com a igreja, liderar a igreja, expor a Bíblia, usando a teologia bíblica, não essa teologia sistemática, não essa teologia compartimentalizada, mas uma teologia que é do Gênesis ao Apocalipse. Então, você que está com a gente aí, eu preciso saber se você volta com a gente, ó, a Carlinha, o Toninho, o Ricardo Agostinho, acho que a turma volta. Beleza. Então, a gente vai para na verdade, a segunda parte, que é a terceira, né? Enfim, a gente depois vai organizar isso para botar no meu canal do YouTube. Eu vou encerrar agora a transmissão, então. Vamos lá. Então, vocês estão comigo? Vamos lá. Eu vou encerrar a transmissão, Sandrão. Tá. 2 minutos para eu salvar a transmissão e eu volto de novo na live para a gente falar sobre teologia bíblica, né, com o Sandro Correia e aplicação disso tudo que a gente está conversando até aqui para a igreja contemporânea. Tá bom? Combinado, Sandrão? Combinado. Se segura aí na cadeira aí, porque vai ser assustador. Voltamos já!